Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Agora nós vamos resolver aqui as questões fáceis aqui da prova do Enseja 2020 PPL. É importante que você vá para a prova, né, sabendo resolver as questões médias, as questões fáceis, as difíceis lá no dia você deixa por último, porque essas questões fáceis e médias, essas são as que te darão a maior pontuação e tranquilidade na hora da prova. Por isso, procure primeiro resolver as questões fáceis e médias antes de tentar resolver as difíceis. Então, questão 31, nossa primeira questãozinha assim de hoje, que diz assim: uma criança está aprendendo a utilizar a régua e resolveu medir o comprimento de uma caneta, posicionando uma régua graduada em centímetros, como ilustra a figura. Então, nós temos aqui uma régua, aqui uma caneta. E a questão pergunta: a medida do comprimento dessa caneta em centímetros é. Então, pessoal, como a gente vê aqui uma régua, nós temos aqui três tracinhos diferentes aqui numa régua. Esse tracinho aqui maior é o que marca o centímetros. Então, vamos pegar aqui, nós temos 1 centímetro. Esse tracinho aqui marca um meio. Então, nós temos aqui, ó, 1,5 centímetros. E esses tracinhos aqui menorzinhos, eles marcam aqui os centímetros, os milímetros, né? Então, é por isso que a gente diz aqui na nossa régua que 1 centímetro tem 10 milímetros, porque esses tracinhos aqui dentro de 1 centímetro tem 10. Então, quando a gente vai olhar aqui, vai tentar medir essa caneta utilizando uma régua, nós vamos ver que no mínimo, essa régua está vindo aqui até 11 centímetros, 11 centímetros e meio, no mínimo. Por isso que quando a gente olha aqui para as alternativas, nós podemos descartar aqui a letra A, nós podemos descartar aqui a letra B, nós podemos descartar aqui a letra D, 12 centímetros. Para ter 12 centímetros, essa caneta tinha que estar vindo até aqui, no mínimo, mais ou menos. Mas nós estamos vendo aqui que essa caneta que está vindo aqui na marca de 11 centímetros e meio, mas também está passando aqui mais um pauzinho. Eu até tentei fazer um zoom aqui para a gente ver, ó. 11 centímetros, 11 centímetros e meio, mais um pauzinho. Então, se aqui tem 11 centímetros e meio, mais um pauzinho, isso vai dar o quê? 11,6 centímetros. Por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, letra C. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Questão aqui de porcentagem, que diz assim: a entre-safra do leite é o período em que o volume de leite produzido diminui. Nesse período, geralmente o preço do leite sobe em razão de sua falta no mercado. Em 2015, os valores pagos aos produtores sofreram uma queda de 5% sobre os valores praticados no ano anterior. Em maio de 2014, o produtor recebeu 80 centavos por litro de leite produzido. Em 2016, os produtores queriam recuperar parte das perdas, recebendo que um valor 25% maior pelo litro de leite do que receberam em 2015. Então a questão pergunta: em 2016, qual foi o valor pago aos produtores pelo litro de leite? Então, pessoal, nós temos aqui que olhar essa questão aqui e interpretar o que ela está querendo pedir, né? E pegar os dados e organizar também esses dados. Então, nós temos aqui que em 2014, o produtor recebeu 80 centavos por litro de leite. Só que é dito aqui que no ano de 2015, o preço pago aos produtores sofreu uma queda de 5%. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular qual foi esse preço agora que foi comercializado em 2015. Só que nós sabemos que teve uma queda de 5%. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer contas que é calcular, né, quantos que é 80 centavos menos 5%. E para fazer esse cálculo, basta a gente tirar quanto que é 5% de 80 centavos. Então, basta isso para a gente fazer isso, basta a gente calcular quantos que é 80 centavos vezes 5 sobre 100. 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5%. E se a gente fazer esses cálculos, né, nós vamos chegar que isso é igual a 0,04. Então, para a gente calcular qual foi o preço de 2015, basta a gente fazer aqui 80 centavos menos 5%, que é a mesma coisa que 0,04. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar aqui no preço de 2015, que isso foi igual a 76
centavos. E a questão também nos disse que em 2016, né, os produtores queriam recuperar parte das perdas, por isso eles fizeram com que esse preço do leite fosse o quê? 25% maior. Então, isso equivale a gente calcular em 2016 aqui um aumento de 25% em relação ao preço praticado em 2015. Então, basta agora a gente fazer quantos que é 76 centavos, mais um aumento de 25%. Então, para a gente calcular quantos que é 25% de 76 centavos, basta a gente fazer aqui essa multiplicação. 76 centavos vezes 25 sobre 100. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aqui 19 centavos de aumento. Então, basta a gente calcular 76 centavos mais 0,19, nós vamos chegar aqui que o preço em 2016, pago aos produtores de leite, pelo litro de leite, isso é igual a 95 centavos, por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Então, em 2014, o preço normal 80 centavos, em 2015 uma queda de 5%, passando a ser 76 centavos, e em 2016 tendo um aumento de 25% em relação ao ano anterior, né? E nós vamos chegar aqui a 95 centavos. Gabarito aqui, letra D. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 34, uma questão aqui de geometria plana, geometria espacial, quer dizer, geometria sólida, geometria espacial, que diz assim: as bagagens de mão levadas a bordo do avião pelos passageiros têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões da bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, criou-se um gabarito. Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerado dentro dos padrões. A figura ilustra o tipo desse gabarito. Então, o sólido geométrico cujo formato se assemelha a esse gabarito aqui, a questão está perguntando, é chamado de. Então, a questão simplesmente está querendo dizer aqui qual é o sólido, qual é o nome aqui desse sólido geométrico, que é o gabarito aqui utilizado para medir, né, as malas aqui levadas a bordo pelos passageiros. Então, pessoal, você poderia resolver essa questão aqui por eliminação, porque talvez você poderia não saber o que é um prisma, mas é muito comum no nosso dia a dia a gente saber o que é um cilindro, o que é um cone, o que é uma pirâmide. Então, nós temos aqui um cilindro, esse daqui é o que a gente chama de cilindro, que a gente vê muito em quê? Em reservatórios assim, de caminhões, né? A gente vê muito em latinhas de cerveja, de refrigerante. Nós temos aqui o que nós chamamos de cone. A gente vê muito em casquinha de sorvete, em chapéuzinho de aniversário. A gente conhece muitas pirâmides, aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide quadrangular. A gente vê muito falar dessas pirâmides lá nas pirâmides do Egito. Então, mesmo que você não soubesse o que é um prisma, você iria resolver essa questão aqui por eliminação. A gente sabe o que é um cilindro, o que é um cone, o que é uma pirâmide, e não é o que é, não condiz com esse formato aqui desse gabarito. Então, gabarito por eliminação aqui, letra D. Mas vamos ver aqui rapidamente o que é um prisma. Um prisma é um sólido geométrico que possui duas bases congruentes. Então, nós temos aqui duas bases iguais, né? Duas bases congruentes. Aqui nós temos, por exemplo, um prisma triangular. E nós temos faces laterais formadas aqui por paralelogramas. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de um prisma quadrangular, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal. Então, novamente aqui, frisando, gabarito letra D. Certo, pessoal? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 35, diz assim: um trabalhador recebe salário mensal bruto de R$ 3.500. O departamento pessoal da empresa que ele trabalha utiliza a tabela progressiva para o cálculo do imposto de renda de pessoa física para efetuar o desconto mensal a ser recolhido da Receita Federal. Então, nós temos aqui, o cálculo desse desconto é feito tomando-se 15 sobre 100 do salário mensal e subtraindo daí R$ 335,03. Então, a questão pergunta: o valor recolhido mensalmente à Receita Federal em real, referente ao salário bruto desse trabalhador, é igual a... Então, pessoal, nós precisamos calcular, né, qual vai ser o repasse a ser feito à Receita Federal. Então, a questão disse que é feito o quê? Um desconto de 15 sobre 100. Isso nada mais é do que 15%, né? Então, primeiro a gente tem que fazer, calcular quantos que é 15% de 3.500, ou 15 sobre 100,
E basta a gente fazer aqui uma multiplicação. Nós vamos calcular 3.500 vezes 15 sobre 100. Então, para a gente saber quantos que é isso, a gente pode simplificar aqui cortando zero com zero. E agora a gente vai ter o quê? Basta a gente multiplicar 35 vezes 15. Nós vamos chegar aqui que 15% de 3.500, isso é igual a R$ 525. Só que não vai ser esse o valor a ser pago a ser recolhido da Receita Federal, porque também é feita uma subtração aqui desse valor que a gente encontrou de R$ 335,03. Então, fazendo aqui essa continha de menos, nós vamos chegar aqui ao valor que vai ser repassado à Receita Federal, que vai ser recolhido à Receita Federal, que vai ser de R$ 189,97, e esse valor que a gente encontra aqui na letra D, por isso que aqui é o nosso gabarito. Tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. Uma questão aqui de soma de números decimais. Questão 37, que diz assim: para fazer uma receita, uma pessoa precisa comprar os seguintes produtos: óleo, vinagre e molho de tomate. Antes de sair para comprar, ela faz uma pesquisa em folhetos de 4 supermercados diferentes e encontrou os seguintes valores para as mesmas marcas dos produtos. Então, nós temos aqui os supermercados, né? E os preços do óleo, do vinagre e do molho de tomate em cada supermercado. É dito assim pela questão: essa pessoa pretende comprar os 3 produtos no mesmo supermercado, de modo a obter o menor valor total a pagar. Então, qual desses supermercados deve ser realizado a compra? Então, pessoal, basta a gente somar aqui para a gente resolver essa questão o preço do óleo, do vinagre e do tomate em cada supermercado. Nós vamos somar, fazer essas continhas aqui em cada supermercado para a gente encontrar qual supermercado está oferecendo os 3 produtos, né, com o menor valor total. Então, nós estamos vendo aqui no supermercado 1, o valor é de R$ 6,85, aqui no supermercado 2, R$ 6,95, aqui no supermercado 3, R$ 7,15, e aqui no supermercado 4, olha aqui, pessoal, R$ 6,60. Então, a pessoa ela vai comprar esses 3 produtos em qual supermercado? Aqui no supermercado 4, porque ele oferece aqui o menor valor total aqui dentre esses 4 supermercados. Então, gabarito aqui, letra D. Supermercado 4. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Questãozinha aqui de regra de 3, que diz assim: um produto novo no mercado é utilizado para limpar piscinas. Recomenda-se que a cada 5 mililitros de água deva-se diluir 40 gramas desse produto diretamente na piscina. Então, a pessoa deve limpar uma piscina de 40 mil litros. Caso siga corretamente a recomendação, a pessoa deverá diluir. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uso de uma regra de 3 para resolver essa questão. Porque foi dito que a cada 5 mil litros, a gente vai utilizar 40 gramas para diluir aqui nessa piscina. Só que a pessoa agora vai limpar uma piscina de 40 mil litros. E a questão está querendo saber qual vai ser a quantidade de gramas, né, a ser diluídas. Então, basta a gente fazer uma regrinha de 3 e agora multiplicar cruzado, que nós vamos ter que 5 mil litros vezes x vai ser igual a 40 mil litros vezes 40. Então, nós vamos ter que 5.000x vai ser igual a 1.600.000. Então, agora, para a gente encontrar o valor de x, basta a gente passar esses 5.000, como está multiplicando, por outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a 1.600.000 dividido por 5.000. Você pode resolver essa divisão aqui simplificando, cortando zero com zero. Nós cortamos 3 zeros aqui, vamos cortar 3 zeros aqui também. E agora basta a gente dividir 1.600 por 5, que nós vamos chegar aqui que a recomendação correta é a pessoa diluir aqui 320 gramas desse produto aqui na piscina. Por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra C, correto? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 42. Um consumidor vai ao supermercado e lá encontra 4 promoções para a venda de caixas de biscoitos, cada um deles com o mesmo formato, tamanho e massa. Como ele está precisando comprar esse produto, vai escolher a promoção que ofereça maior quantidade de biscoitos pelo menor preço. As 4 promoções são indicadas aqui, né, nessa tabelinha, nesse muralzinho, nesse esquemazinho aqui. E a questão pergunta: qual promoção esse consumidor deverá escolher para conseguir seu objetivo? Então, pessoal, qual é a melhor forma de a gente resolver aqui essa questão?
é calcular o preço que ele está pagando aqui por gramas de biscoitos. Então, nós temos vendo aqui que na promoção 1, essa pessoa está comprando 360 gramas de biscoitos e está pagando R$ 3,60. Então, se a gente dividir 360 gramas por R$ 3,60, nós estamos vendo aqui que essa pessoa, a cada real, ela consegue comprar 100 gramas de biscoitos. Quando a gente vai aqui para a promoção 2, nós estamos vendo que ela está comprando 4 pacotes de 100 gramas de biscoitos por R$ 4,00. Então, ela está comprando aqui 400 gramas, né, de biscoitos por R$ 4,00. Então, se a gente dividir 400 por R$ 4,00, nós vamos ver que essa pessoa ela consegue comprar por cada real 100 gramas de biscoitos. Vamos ver aqui na promoção 3. Essa pessoa está comprando 100 gramas de biscoito por R$ 1,50. Então, vamos aqui dividir 100 gramas de biscoito dividido por R$ 1,50. Nós estamos vendo aqui que a cada real, essa pessoa ela consegue comprar aqui na promoção 3, 66,66 gramas de biscoito. Vamos ver aqui por último, aqui na promoção 4. Então, nós estamos vendo que essa pessoa aqui nessa promoção, ela consegue comprar 3 pacotes de 200 gramas de biscoito por R$ 4,20. Então, aqui ela está comprando no total 600 gramas de biscoito. Então, vamos aqui dividir 600 gramas de biscoito dividido por R$ 4,20. Isso quer dizer que a pessoa, nessa promoção aqui, esse consumidor, ele consegue comprar com R$ 1,00 142,85 gramas de biscoito. Então, em qual promoção ela consegue comprar a maior quantidade de biscoitos pelo maior preço? É aqui, pessoal, na promoção 4. Por isso que o nosso gabarito vai ser aqui a letra D. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Uma questão aqui de interpretação aqui de tabelinhas. Questão 43. Uma pesquisa realizada em 4 escolas de uma cidade verificou o índice de massa corporal dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias: baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Os dados obtidos estão apresentados na tabela. Então, nós temos aqui a tabelinha apresentando os dados aqui de cada escola. De acordo com os dados, qual é a escola com a maior quantidade de crianças com peso acima do normal? Então, pessoal, basta a gente interpretar o que a questão pede e fazer as continhas. Então, nós estamos vendo aqui que essa questão está pedindo para a gente calcular qual é a escola que tem a maior quantidade de crianças com peso acima do normal. Então, outras palavras, peso acima do normal, é a gente calcular aqui a quantidade de crianças que estão aqui nessa situação, com condições de pré-obesidade, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Isso daqui a gente não vai utilizar, porque ela quer saber a quantidade de crianças com peso acima do normal. Então, basta a gente somar aqui esses dados em cada escola. Então, a gente vai fazer aqui 90 mais 80 mais 30 mais 10, que na escola 1 tem 210 crianças nessa situação. Basta a gente fazer a mesma coisa com a escola 2, somar todos esses valores, escola 3, somar todos esses valores, escola 4, somar esses valores. E agora a gente pegar os resultados e ver qual é a escola que tem a maior quantidade de crianças com peso acima do normal. E nós estamos vendo aqui que isso está acontecendo aqui na escola de número 3, na escola 3. Por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 44. No primeiro semestre de 2013, o tomate apareceu como o vilão da alta de preço dos produtos agrícolas no Brasil. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita em uma cidade B sobre o preço do tomate no período de janeiro a agosto de 2013. Então, nós temos aqui o gráfico, né, indicando o preço do tomate, a variação do preço do tomate. E a questão pergunta, qual foi o período em que houve a maior variação de aumento? Então, pessoal, olha só, variação de aumento. Quando a gente vai olhar essa parte aqui do gráfico, nós estamos vendo variação de redução. De R$ 9,00 passou para 8, de 8 para 5. Então, essa parte aqui do gráfico, nós nem vamos considerar, nem vamos perder tempo aqui com essa parte aqui do nosso gráfico. Porque a questão pediu, só um minutinho aqui, a variação de aumento. Então, a gente desconsidera essa parte aqui do gráfico.
E nós vamos notar aqui que no mês de janeiro a fevereiro houve aqui uma variação de R$ 2,50, uma variação de aumento. Aqui no mês de fevereiro a março houve uma variação de R$ 2,00, novamente aqui uma variação de aumento. E aqui de março a abril também houve um aumento, né, de R$ 1,50. E agora a gente vai olhar aqui em qual período houve a maior variação. Nós estamos vendo aqui que foi o período de janeiro a fevereiro. Por isso que o nosso gabarito aqui dessa questão vai ser aqui a letra A. Tá vendo, pessoal? A gente só precisa interpretar o gráfico, interpretar o que a questão pede, para a gente chegar aqui rapidamente aqui no nosso gabarito. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 47, que cobra da gente também cuidado com interpretação. Então diz assim: 3 micro-ônibus foram contratados para levar os alunos de uma escola para um passeio turístico. O quadro apresenta a distribuição inicial de alunos pelos 3 micro-ônibus. Como João decidiu participar do passeio, depois de já ter sido feita a distribuição inicial dos alunos pelo micro-ônibus, ele ainda deverá ser alocado em um deles. Por isso, conforme recomendação dos organizadores do evento, um remanejamento terá que ser feito de forma que a quantidade de alunos agora seja a mesma em todos os micro-ônibus. Para atender à recomendação dos organizadores, em que micro-ônibus João deverá ser alocado e qual o remanejamento mínimo a ser realizado. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa calcular, então, a quantidade de ônibus a quantidade de pessoas, né, que deverão ter em cada ônibus de forma que seja igual. Então, nós temos que antes tinha 16, mais 19, mais 18. Mas agora o João, né, de última hora, resolveu ir. Então, agora nós vamos ter a quantidade de 54 alunos. Então, como a quantidade de alunos deve ser igual a cada ônibus, nós temos 3 ônibus, vamos descobrir a quantidade de alunos que deve ter em cada ônibus. Então, 54 dividido por 3, nós estamos vendo aqui que precisa ter 18 alunos em cada ônibus. Então, quando a gente olha aqui a distribuição inicial, nós estamos vendo aqui que no ônibus 3 já tem 18 alunos. Então, aqui nós não vamos mexer. Aqui no ônibus 2 tem 19 alunos. Então, o que a gente precisa fazer para também ter 18? Passar aqui um aluno desse para o ônibus 1. Então, aqui vai ficar com 17 alunos e aqui vai ficar com 18. Então, agora, se aqui no ônibus 2 já tem 18 e também no ônibus 3 também já tem 18, então aonde que João vai entrar aqui nessa história? Ele vai entrar aqui também no ônibus 1, que também agora vai passar a ter 18 e agora sim, nós vamos ter a mesma quantidade de alunos em cada ônibus. Então, qual vai ser o remanejamento mínimo a ser realizado aqui? Nós vamos acomodar João no ônibus 1 e remanejar um aluno do ônibus 2 para o ônibus 1. Por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, galerinha, é aqui a letra B. Deu para entender? Ótimo, então vamos aqui para a próxima questão. Uma questão aqui também que você precisa entender o gráfico e precisa saber interpretar, né, o que a questão está pedindo. Questão 48. Uma empresa relançou no mercado, no mês de janeiro, um produto que já fabrica, mas que agora é oferecido em uma nova embalagem. Futuramente, esse produto deverá ser oferecido somente nessa nova embalagem. O gráfico apresenta a evolução das vendas dos produtos nas duas embalagens, nos 3 primeiros meses do ano. Uma análise de mercado mostrou que a tendência de crescimento nas vendas do produto em ambas as embalagens, olha só, pessoal, se manterá constante durante todo o ano. A diretoria da empresa decidiu que suspenderá a comercialização do produto na embalagem tradicional no mês em que as previsões das vendas desse produto na nova embalagem superarem em 1.000 unidades as das vendas na embalagem tradicional. O mês previsto para suspender a comercialização desse produto na embalagem tradicional é. Então, pessoal, como que a gente vai resolver aqui essa questão? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que a previsão, a tendência de crescimento nas vendas, ela se manterá constante. Então, vocês estão vendo aqui que aqui, nessa linhazinha, nesse gráfico aqui,
mais pretozinho aqui, nós estamos vendo que a tendência de crescimento que está aumentando 0,5 a cada mês. Então, de 6 está passando para 6,5, de 6,5 está passando para 7. Então, nós estamos tendo aqui uma tendência de crescimento de meio. Aqui na nova embalagem, que é esse cinza aqui, nós estamos vendo que está tendo aqui uma variação de 1,5. Então, de 0 passou para 1,5, de 1,5 aqui está passando para 3. Então, agora a gente precisa calcular esses aumentos, essas tendências de crescimento, porque a gente precisa encontrar em que mês a nova embalagem vai superar em 1.000 unidades a da embalagem tradicional. Então, nós vamos calcular aqui é da embalagem tradicional e aqui é da nova embalagem, nova. Então, a gente precisa calcular esse incremento de meio a cada mês. Então, nós estamos vendo aqui que agora em março era 7, em abril vai ser 7,5, em maio vai ser 8, em junho vai ser 8,5, em julho vai ser 9, em agosto vai ser 9,5. E agora nós vamos ver aqui na nova embalagem, que aumenta de 1,5 em 1,5. Então, aqui em abril em março era 3, e agora em abril vai ser 4,5, em maio vai ser 6, em junho vai ser 7,5, em julho vai ser 9, em agosto vai ser 10,5. E agora, pessoal, a gente precisa se perguntar em qual mês a quantidade de venda das novas embalagens supera as embalagens tradicionais em 1.000 unidades. É aqui no mês de julho? Não. A quantidade de vendas das duas é igual. Isso acontece aqui, isso vai acontecer em agosto. Tá vendo? Nós temos aqui uma diferença de 1. Então, aqui nós temos 9,5, aqui nós temos 10,5. Então, é no mês de agosto que as embalagens novas superam as embalagens tradicionais antigas em 1.000 unidades. Por isso que nosso gabarito aqui é a letra C. Tudo bem? Eu espero que vocês